Bom dia, pessoal. Então, a semana passada a gente pediu que as organizações escrevessem o que elas entendiam como a sua causa. Todo mundo lembra disso, a gente recebeu, acho que foram quase 50 definições de causa e tal. E o que a gente procurou fazer essa semana foi trabalhar um pouco em cima daquilo que vocês encaminharam para a gente. É um primeiro exercício, então significa que algumas coisas ainda podem ser aprimoradas e tudo mais. E, em seguida, a gente quer mostrar... Obrigado, Douglas. A gente quer mostrar para vocês por que a definição da causa é importante. Porque depois, no raciocínio que a gente faz junto aos potenciais financiadores, a causa ela é o que dá origem a todo o restante que vai acontecer. Eu peguei aqui, tem uma relação que são as 100 melhores organizações para se apoiar. É uma pesquisa que é feita todo ano. E eu peguei algumas só, mas, enfim, só para dar uma ideia de quais são as causas que eles estão defendendo hoje. Algumas causas aqui parecem slogans, né? Parece mais um slogan publicitário do que propriamente uma causa, mas é a causa que eles estão defendendo. Então, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna, a causa que eles defendem é a educação do futuro agora. Esse parece slogan publicitário, mas é a causa deles. Então, tudo que eles executam, tudo que eles realizam é feito a partir dessa causa. A Brinq, defender e garantir os direitos das crianças. Então, fica bem claro por que é que a organização existe. A gente podia, por exemplo, quando você entra no site da Brinq e você tem uma ideia de tudo que eles fazem, por que eles existem, enfim, tem longos textos e várias telas, tal, mas se a Brinq quiser dizer o seguinte, olha, eu existo por quê? Eu existo para defender e garantir o direito das crianças. O ABCD, nossa causa, promover a integração de jovens, crianças e adolescentes na sociedade. ActionAid, que é uma organização que trabalha muito, inclusive usa muito mídia, né, para fazer captação de recursos e doações individuais. A causa deles eu achei interessante, trabalhar por um mundo mais justo, sem pobreza e desigualdade. Amigos do Bem, ajudar a melhorar a vida das crianças no sertão nordestino. O GRAAC, combater e vencer o câncer infantil. E o SOS Mata Atlântica, até óbvio pelo nome, defender a Mata Atlântica. Isso parece uma coisa muito simples, muito resumida, mas é isso que vai fazer com que os potenciais financiadores, doadores e tudo mais possam entender, afinal de contas, para onde eles estão encaminhando, para onde eles estão mobilizando os recursos que eles têm disponíveis e que eles gostariam de alocar em algum lugar. Quando a gente leu as causas que vocês nos mandaram e definiram, tinham coisas que eram muito diretas, tinham textos mais longos, mas uma coisa que a gente percebeu é que se usava muito expressões, que eu diria que são expressões mais pertinentes ao terceiro setor. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, vulnerabilidade social, todo mundo sabe o que é. Uma pessoa que quer doar ou um potencial financiador, muitas vezes ele tem a noção do que significa, mas para ele não é uma expressão comum, não é uma expressão que já ligue diretamente àquilo que a organização faz. Então, por exemplo, se a gente pensar em trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade social, é a mesma coisa que dizer transformar um ser humano frágil em forte e resistente. O que toca mais o coração? O que fala mais perto? O que deixa as pessoas mais emocionadas? E lembra que a semana passada a gente falou na questão da contundência, né? O que é mais contundente? Você dizer, eu trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade social, ou eu ajudo a transformar um ser humano frágil em forte e resistente. É a mesma coisa, é dizer exatamente
o que significa vulnerabilidade social, mas se a gente não perder tempo em ter que explicar, se a gente não perder tempo em ter que traduzir, e se em qualquer oportunidade de contato com a sua organização, os potenciais financiadores e investidores, eles já entenderem por que você existe, isso fica bem mais fácil, fica bem mais simples. Esse é só um exemplo, tem outras expressões que a gente usa também, mas o exercício que a gente fez nas causas que vocês encaminharam para a gente foi tentar traduzir de uma maneira um pouco mais direta e traduzir de uma maneira que fale mais ao coração das pessoas. Eu queria pedir para vocês o seguinte, é óbvio que a gente fez isso sem um contato direto com vocês, sem conversar com vocês a respeito disso, né? Tinham, inclusive, causas que eram tão complexas que era difícil a gente traduzir por uma coisa mais simples. Então, assim, o que a gente vai mostrar aqui é uma sugestão, é um primeiro exercício, e na medida em que a gente for fazendo as consultorias para as organizações, a gente pode discutir isso melhor, mas, enfim, eu acho que vale como exemplo, vale como modelo de como a gente pode trabalhar. Então, por exemplo, o Instituto para Viver Melhor está aqui? Está lá atrás. A gente traduziu o seguinte: resgatar integralmente seres humanos que estão à margem da sociedade. Projeto Novos Sonhos, transformar vidas através do esporte. Recanto dos Avós, cuidar, valorizar e dar dignidade aos idosos em situação de abandono. O CAF, combater e enfrentar a violência doméstica contra crianças e adolescentes. O PIPA, dar uma nova perspectiva de vida para as crianças em situação de fragilidade social. Esse é um que a gente precisa traduzir melhor ainda, né? Fragilidade social ainda é um termo mais técnico, mas eu acho que o caminho é por aí. O Instituto Papel de Menino, diminuir os índices de violência por intermédio da arte, educação e cultura. PEP Brasil, ajudar as crianças a ingressar no sistema público de ensino. Compassiva, integrar famílias de refugiados árabes na sociedade. A vida vale mais, diminuir a desigualdade social por intermédio da educação. O AEBVB, o Vale da Bênção, fortalecer e integrar a família de refugiados na sociedade. Comunidade terapêutica Conquista, trazer nova perspectiva de vida para o dependente químico e sua família. Associação Bem Comum, transformar a sociedade desenvolvendo crianças e jovens. O projeto de alfabetização do IBAB, ajudar pessoas a se comunicarem por intermédio da escrita e leitura. Aquele que não lê e que não escreve simplesmente não consegue se comunicar. Associação Águia, reduzir a exclusão social para a diminuição da violência e criminalidade. Missão Sena, devolver dignidade a pessoas socialmente excluídas e marginalizadas. O Ame Mais, ajudar as crianças a serem crianças. Associação da Medula Óssea, dar suporte e assistência para viabilizar o transplante de medula óssea em áreas sem atendimento do SUS. Serve, preservar a vida humana fruto da violência e abuso sexual. Essa era uma causa que é bem complicada de ser traduzida, porque você está mexendo com um assunto que, na verdade, ele precisaria ser melhor explicado. Mas, de qualquer maneira, preservar a vida humana, que é fruto da violência e abuso sexual, acho que tem uma contundência bem grande aí. O projeto Bom de Bola, transformar em cidadãos crianças e adolescentes que estão à margem da sociedade. O Veja um Jardim, que é lá na região do Lixão de Gramacho. Colaborar para o desenvolvimento integral das crianças que moram ao redor do lixão do Jardim Gramacho. Associação Evangélica Beneficente, acolher famílias refugiadas, vítimas da guerra e da perseguição religiosa. A Missão Sal, promover a dignidade de pessoas em situações de violência social. Oi, Silvia. Não?
Então, acho que eu troquei o nome, Silvia. Por favor. Tá. Eu devo ter trocado aqui. Mas depois a gente corrige aqui para colocar no site. A Visão Mundial contribui para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Pelo menos esse é o projeto que a Rede Babi apoia. O Lar Batista das Crianças, cuidar de crianças e adolescentes em situação de risco enquanto os pais trabalham. Claro. Exatamente. Não, é bom fazer a correção. De qualquer maneira, antes de publicar isso no site, a gente... Tá. Não está integralmente traduzindo o que o Lar Batista faz. Tá. Não, ainda não. Exatamente. Não. O que a gente percebeu é que, na realidade, assim, alguns textos é quase uma declaração de fé. Né? É mais no que eu acredito do que propriamente a causa. Né? Então, assim, desculpe pelos equívocos aqui, mas à medida que a gente foi lendo todas elas, a gente percebeu que algumas estavam mais diretas, outras menos diretas, mas acho que é um exercício que vale a pena fazer. Eu vou passar um e-mail para vocês depois, até porque a gente vai precisar que vocês nos encaminhem algumas informações. Eu vou falar disso em seguida. E aí a gente devolve essa causa e eu acho que a gente pode aí começar a trabalhar melhor. E depois, na consultoria que cada organização vai receber, também a gente mergulha mais fundo nisso. Né, Priscila? Tudo bem, Pri? A Fundação Estrada da Esperança, que é promover a integração social de refugiados na sociedade europeia. Ação Vida, oferecer qualidade de vida, acesso à cultura, à arte, ao lazer e convivência humanizada para pessoas em situação de risco social. Se não me engano, esse resumo foi feito com base num texto que tinha mais ou menos umas 15 linhas. Então, a gente ainda não resumiu tanto. O MEAP, promoveu o desenvolvimento comunitário dos pescadores artesanais da região amazônica. Oi. Isso eu fiquei em dúvida também. Quando eu li o texto, eu fiquei em dúvida se era nacional ou se era só região amazônica. Né?
O LANEFEST garante a segurança intrafamiliar de criança e adolescente vítima da violência doméstica, frutificando através do esporte, promover a transformação social de adolescentes. Associação Refúgio, prevenir e combater a violência. O Instituto Mangalô, é Mangalô ou Mangalo? Mangalô. Sensibilizar a sociedade para a importância do ser humano. Isso eu achei bem interessante. Tinha um texto bem interessante em relação à causa. No Jocum, pelo menos o que a gente recebeu era um salão de beleza em alguma região ali do Rio de Janeiro. A gente entendeu que era inserir mulheres em situação de risco no mercado de trabalho. O Núcleo de Assistencial de Desenvolvimento Integral também tinha duas causas: proteger a criança e garantir os direitos das pessoas em situação de risco, e ajudar crianças e adolescentes no fortalecimento dos vínculos familiar, comunitário e social. O NCCV promoveu o resgate integral do ser humano que vive em situação de abandono. E o Instituto Atos utiliza a arte como instrumento de transformação para crianças e adolescentes em situação de risco social. Então, como a Silvia colocou, esse é um primeiro exercício, mas eu acho assim, lembra que a gente conversou a semana passada da importância da gente ser contundente, da gente reduzir ao máximo, né, para que a compreensão da sua causa seja imediata, que você não precisa explicar. Né? O tempo que a gente perde, às vezes, explicando algumas coisas, né, e o tempo que as pessoas não têm disponível para ouvir aquilo que a gente quer explicar, muitas vezes dificulta que a gente consiga melhores resultados. Eu queria mostrar para vocês como é que, a partir de uma causa, como é que a gente desenvolve, então, uma sequência de justificativas para chegar onde a gente quer, que é obter recurso. A gente tentou vários modelos, o SEMPEC é a organização que eu trabalho hoje, a gente tentou vários modelos, esses modelos foram testados na prática, ou seja, a gente fez várias apresentações com vários modelos diferentes, e a gente percebeu que esse modelo foi o que começou, de fato, a dar resultado. A primeira vez que eu testei esse modelo foi com Burger King. E a gente apresentou, quando a gente terminou a apresentação, a diretoria do Burger King estava indignada. Né? Eles estavam assim, mas não é possível que a situação seja essa, mas como assim? E precisamos ajudar, precisamos fazer alguma coisa. E hoje, se você for no Burger King, ou quem for no Burger King, tem a possibilidade de fazer uma doação direta para o SEMPEC. Então, primeiro, a gente começa com a causa, que é a equidade na educação. Então, essa foi a redução que a gente conseguiu fazer para que eles entendessem, afinal de contas, por que a gente existe. E a equidade na educação significa uma educação igual para todos, independente de raça, sexo, território, faixa etária e nível de renda. Começando por aí, a gente tenta mostrar qual a diferença entre igualdade e equidade. Por que a gente fala em equidade, né, enquanto muitas vezes as pessoas falam em igualdade? Igualdade é você dar as mesmas coisas para pessoas diferentes. Equidade é você entender a necessidade de cada um e, com isso, você permitir que todas tenham a mesma oportunidade. É um conceito que eu acho que ele fala muito de perto com quem você está conversando. A partir daí, a gente fala qual que é a nossa missão. Lembra, a missão é diferente de causa. A causa era equidade na educação. A missão é a serviço de uma educação pública que promova a aprendizagem com equidade e a redução das desigualdades em todo o Brasil. Até aí, assim, resultado das pessoas com quem a gente está conversando, total indiferença. Não aconteceu absolutamente nada, ou seja, tá bom, parabéns. Né? Mas aí é que eu acho que a gente vem com conteúdo, e acho que todo mundo aqui tem condição de dramatizar o conteúdo, que é quais são os nossos desafios. Então, assim, a gente fala de equidade, a gente quer equidade na educação, a gente quer que todas as crianças e adolescentes tenham as mesmas oportunidades, tenham o mesmo
a mesma possibilidade de receber educação, mas por que a gente está trabalhando, afinal de contas? Em 2017, 27% da população brasileira era considerada analfabeta funcional. 27%. Quase um terço da população brasileira, eles não compreendem textos simples, ou eles têm mais de 15 anos de idade e menos de 4 anos letivos cursados. Ou seja, um adolescente com 15 anos de idade, considerando que ele deveria ter entrado na escola com 7 anos, a gente está falando aí de 8 anos, pelo menos, de escola, ele tem menos de 4 anos cursados. Bom, essa informação é muito importante porque pouca gente sabe. Então, a gente fica pensando assim, no trabalho que vocês organizam, em cada organização, né, a hora que você for mostrar a realidade que você enfrenta, a partir da causa que você escolheu, torna a conversa muito mais próxima. 42% dos brasileiros têm nível elementar de alfabetização. Só 8% dos brasileiros são proficientes em ler e escrever. Então, se você considerar assim, quantos brasileiros conseguem ler e escrever? 8%. 8%. 34% não conseguem escrever direito. Sabe aquelas pessoas que escrevem como ouvem? Né? E às vezes você precisa quase de um dicionário, né, para entender o que eles estão querendo dizer. 55% tem nível insuficiente de leitura. Consegue ler o nome do ônibus, consegue ler a marca de um determinado produto que está comprando, mas não consegue ler um texto completo. 55% dos brasileiros têm insuficiência em matemática, não sabem fazer contas. 55%. A gente mora em São Paulo e a gente acha que o resto do Brasil teriam as mesmas condições que a gente, mas vocês estão vendo que não tem. E a fonte disso é o INEP, ou seja, é uma fonte oficial. Só 30,4% das crianças em idade de creche são atendidas. A taxa de reprovação no ensino fundamental é de 12%, ou seja, o ano passado, 2.400.000 crianças foram reprovadas no ensino fundamental. 2.400.000 crianças. No 9º ano, a taxa de distorção idade série é de 24%. Ou seja, são crianças e adolescentes, aqui a gente está falando de adolescente, que estão atrasados em relação ao ano que eles deveriam estar cursando. E aí vem aquela discussão. Eu acho que o Sinoel foi muito feliz quando, na semana passada, ele disse que a gente está sendo comido pelas bordas, né? Então, aqui vem aquela história do tipo a aprovação continuada, a aprovação contínua, né? Que é uma maneira de resolver esse problema, de repente vira um drama, vira um assunto que pouca gente sabe do que se trata e pouca gente sabe qual é o problema que está sendo enfrentado, e simplesmente é contra, mas é contra por não ter informação. Em 2017, foram gastos 16 bilhões com a reprovação de 3 milhões de alunos. 16 bilhões, eu dei uma olhada, por exemplo, no PIB, né, dos municípios do estado de São Paulo. Só 10 municípios têm uma renda maior que 16 bilhões. Todos os outros 475 municípios, se não me engano, têm uma receita anual menor do que 16 bilhões. É isso que a gente gasta, é isso que o governo gasta. É isso que, quando a gente olha lá o déficit público, né, que o ano chegou a não sei quantos bilhões e tal, o governo está gastando 16 bilhões com gente que foi reprovada. Né? E por quê? Porque não tem equidade na educação. O Brasil tem 2.200.000 professores. 80% são mulheres. E 52% desses professores têm mais de 40 anos. Aqui mostra que a gente tem um problema, que é a falta de reposição de professores na rede pública de ensino. Então, cada vez mais a profissão ela está sendo desconsiderada como uma opção, e 22% dos professores não têm ensino superior.
O que vocês acham dessa situação da educação no Brasil? É pior. 11 mil escolas brasileiras não têm esgotamento sanitário. As crianças estudam em esgoto a céu aberto. Menos da metade das escolas no Brasil possuem laboratórios de ciências ou biblioteca. Menos da metade. 30 mil jovens e adolescentes cumprem medidas socioeducativas no estado de São Paulo. 30 mil. Desses 30 mil, 10 mil estão em privação de liberdade. 36% por roubo e quase 46% por tráfico de drogas. Então, aquela era a nossa causa, aquela era a nossa missão, e a gente trabalha para quê? Para combater essa situação. Então, acho que se a gente puder usar esse raciocínio, usar esse exercício para cada uma das organizações, ou seja, qual é a causa que vocês defendem, a partir daí qual a missão e qual é a realidade em relação aos problemas que vocês enfrentam, isso traz um interesse, isso traz você chama a pessoa para participar do seu problema, porque isso passa a ser um problema deles também. Né? Agora, são problemas que vocês conhecem, mas pouquíssima gente conhece. Ninguém sabe que a realidade que a gente enfrenta está nesse nível. A partir daí, né, como a gente já chamou atenção e as pessoas já estão mais sensibilizadas, mais revoltadas. Eu nunca vou me esquecer da revolta lá da diretoria do Burger King. Era como se eles quisessem, tipo assim, vamos deixar de vender hambúrguer e vamos investir em educação. A partir daí a gente mostra o que a gente faz. Então, que a gente trabalha em política de educação integral, para educação e equidade, valorização e formação de professor, enfim, eu não vou... Isso vai estar no site também, mas... ampliação e diversificação do letramento, que é a alfabetização, fortalecimento de gestão escolar, base nacional comum curricular. Quais são as temáticas que a gente atua, em cada temático que a gente faz e com quem a gente faz. O que a gente vai mostrando? A gente vai mostrando que a organização, ela tem uma definição clara, ela tem uma organização, e ela não está solta, né? Onde a gente está presente. Então, a gente atende 1.580.000 professores, 384 mil gestores, 44 milhões de estudantes. A gente está presente em 99% dos municípios, em 27 estados, em 41% das escolas públicas. E alguns projetos que a gente faz. O Arte na Creche, que inclusive é o projeto que a Fernanda Kivitz trabalha, né? A gente explica depois cada um deles, a plataforma de letramento, aceleração da aprendizagem, jovens urbanos. Jovens urbanos procuram trabalhar com jovens da periferia, que a gente chama de jovens em situação de vulnerabilidade, e descobrir nessas periferias, junto a esses jovens, lideranças e treinar essas lideranças para que eles tenham projetos de vida. Né? Educação com arte, é o que a gente faz na Fundação Casa. Por exemplo, aqui é um grupo de internos da Fundação Casa, desenvolvendo ali um quadro, né? O ano que vem, acho que eu contei para vocês a semana passada, a gente vai fazer uma Bienal de Arte da Fundação Casa no prédio da Bienal. A gente vai trazer protagonismo para esse pessoal. A gente faz a Olimpíada da Língua Portuguesa, o Prêmio Itaú Unicef, Prêmio Professores do Brasil, alguns parceiros com quem a gente trabalha. Depois vem, isso aqui geralmente eu pulo, mas vem a nossa história, tudo que a gente fez ao longo desses anos em que a gente existe. Credibilidade, o SEMPEC é auditado pela Pricewaterhouse, não tem auditoria, mostra alguns números, enfim, presta contas. Agradecimentos e acabou. Então, só para entender por que a definição da causa leva a gente, né, para um roteiro que, no final, facilita a obtenção de recurso, facilita o convencimento
de potenciais financiadores com quem você está conversando. Eu sei que são situações distintas, são situações diferentes, são públicos diferentes, mas se a gente pudesse fazer esse exercício, eu acho que ajudaria bastante.